Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 3 e 4. A primeira tentação das três tentativas que o Senhor Jesus enfrenta e triunfa sobre Satanás. Eu já tratei esse texto em outras oportunidades, sempre em prismas diferentes. E mais importante do que você disser ou dizer coisas diferentes, coisas que ninguém nunca falou, é você falar coisas que as pessoas sempre falam, mas de uma maneira diferente. Provando assim que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. E isso alegra meu coração. A palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável. Ela é indesgastável. Ela não gasta-se. Oh, glória a Deus. Olha o que diz o texto. Você conhece. E chegando-se a ele o tentador. Então Jesus está no lugar que não quer, deserto. Porque Jesus não é um masoquista. Jesus não tem prazer no sofrimento. Aliás, um dos nossos distintivos quanto cristãos é a maneira pelo qual nós enfrentamos o sofrimento. Ser cristão não é a garantia de que não sofreremos, muito longe disso, ok? Pelo contrário, a garantia de que de fato somos cristãos é a via do sofrimento. Jesus é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso mentor, e ele sofreu, e sofreu muito, ok? E ele diz que não cabe ser o servo maior do que o Senhor. Então, se o Senhor sofreu, cabe ao servo sofrer também. Então, não é que nós não sofremos, nós sofremos e enfrentamos o sofrimento de uma maneira diferente. E esse é o nosso distintivo. Então, Jesus, que não tem prazer no sofrimento, está num lugar que ele não quer. Ele não quer estar no deserto. Ele foi impelido, diz-nos a Bíblia. Ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor. Gente, isso aqui é lindo demais. Por quê? Porque ele não foi mandado para o deserto, ele foi conduzido. E eu, para que eu possa conduzir alguém, eu estou indo à frente, alguém vem atrás. Então, para que o Espírito o conduza ao deserto, o Espírito vai com ele. Então, ele está no deserto, mas não está sozinho. Eu quero que você receba esta palavra. Tem alguém do outro lado do visor precisando ouvir isso. Você está no deserto, você não queria ir para o deserto, você não é louco, você não é masoquista, ok? Você está num lugar que você não queria estar, você foi conduzido a esse lugar, ok? Você foi ordenado, orientado a esse lugar, mas receba esta palavra, você não chegou nesse lugar sozinho, aquele que te conduziu até aí, ele não mandou você ir sozinho, ele te conduziu, ele foi na frente. Então Jesus está no deserto, mas foi conduzido pelo Espírito, impelido pelo mesmo. Não deve-se ter em nós uma ideia de que Jesus resistisse essa condução. Mas ele não foi simplesmente eu quero ir, ok? Ele foi conduzido até esse lugar que ele não quer, deserto. E estando num lugar que ele não quer, deserto, está passando por algo que ele não deseja, fome. Essa é a grande verdade. Quem de nós deseja ter fome? Não deseja. E agora ele vai encontrar-se com alguém que ele não quer, o diabo. E vai ouvir desse alguém que ele não quer coisas que ele não gostaria. Ele vai ouvir desse alguém a seguinte expressão: chegando-se a ele o tentador, alguém diz assim, o diabo não chega aqui. Irmão, o diabo só se aproxima de quem está cheio de Deus. Porque a promessa do tentador é esvaziar quem tem. Então Jesus está cheio de Deus. Se Jesus não estivesse, o diabo não se aproximaria. O fato de que o diabo tenha se aproximado da sua vida não quer dizer que você não esteja cheio de Deus. Pelo contrário. Os fracos rendem-se a Satanás à distância. Ele só se aproxima dos fortes, porque ele não consegue vencê-los à distância. Então o tentador chega dizendo, se tu és o Filho de Deus, aquilo que Jesus havia ouvido recentemente na saída do batismo. Então o que tu faz? Manda que essas pedras se tornem em pães. Primeira pergunta que eu posso fazer dentro desse texto. Por que é que o diabo não transformou pedras em pães?
Será que o diabo não tinha poder para isso? Se teve poder de transportar o Senhor Jesus? Se teve o poder de mostrar-lhe a glória do mundo momentaneamente, como diz Lucas? Será que o diabo não tinha poder? Sinceramente, eu não sei a resposta, mas eu acredito que sim. Por ser um ser espiritual, gente, por ser um ser que há inúmeras provas, indícios de que ele é capaz de materializar-se, eu creio que ele pode transformar pedras em pães. Mas por que é que ele não faz isso? Ora, ele não faz isso porque Jesus disse, vós sendo maus, pais maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Detalhe, vocês são maus, dão coisas boas. Por quê? Porque as pessoas que vocês estão dando coisas boas são vossos filhos. Jesus disse, quem de vós, pais, se o filho vos pedir um pão, dará uma pedra? Então Satanás não transforma pedras em pães porque ele não é pai. Quem dá pão em lugar de pedra, sabe quem é? Oh, glória, é o pai. Satanás te dá é pedra. Quem te dá pão é o pai. Mas ele tenta-te, dizendo justamente isso. Se tu és o filho de Deus, ele é o pai. E se ele é pai, falando sobre Deus, e realmente se tu és filho desse Deus, tens esse grau de filiação, pedes e ele te dará. E é fato. E por que foi que Jesus não pediu? Essa é uma questão a ser pensada. Por que foi que Jesus não pediu para que o Pai transformasse pedras em pães? Por que Jesus não ordenou que as pedras tornassem em pães? Essa é uma pergunta a ser raciocinada. Jesus não mandou por um motivo muito simples. Porque quem está solicitando é o diabo. Jesus não mandou porque o diabo não é seu pai. Jesus não mandou porque ele é filho de Deus e ele não tem dúvida quanto a essa filiação. E é por isso que ele não aceita, ele rechaça de modo algum. Pergunta interessante, você está vendo aqui, você está ouvindo aqui, Jesus priva-se de algo legítimo, porque embora seja legítimo, tornou-se ilegitimado por aquele que a tenta legitimar, por aquele que a propõe. Quem foi que propôs? O diabo. O diabo é um mentiroso. Que o Jesus é filho, é verdade. Que Jesus poderia pedir ao Pai que transformasse pedras em pães, possível e provavelmente o Pai faria, é verdade. Então Jesus está ouvindo verdade saindo da boca de um mentiroso. É por isso que ele rechaça. Mais importante do que propriamente dito o líquido é aquele que a transpõe. É o portador da mesma. Chegamos a um ponto tão baixo no ministério que a gente diz a água é lípida. Tá, mas o canal pelo qual a água passa... Não olha para o canal. O canal é imundo, cuidado. Se o canal for imundo, ainda que a água seja lípida. Se os canos forem imundos, se a tubulação for imunda, pode imundiciar, ok? Pode impurificar, pode tornar impuro aquilo que é puro. É puro, mas se o canal for impuro, aquilo que é puro pode tornar-se impuro por causa do canal que é impuro e despurifica o puro que está passando por ele. Então, irmãos, eu preciso preocupar-me com a pureza e a limpidez daquilo que chega a mim. Mas eu também preciso preocupar-me com o canal pelo qual ela é viabilizada e pavimentada a nós outros. Tá bom? Então, em nome de Jesus, você como canal de Deus, purifique-se. Você como canal de Deus, seja puro. Você como canal de Deus, que em nome de Jesus, a pura palavra que passa pelos meus lábios, passe pelos lábios puros também. Ok? A palavra de Deus é palavra de Deus quando é dita por Deus. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Ô, irmão, é. Palavra de Deus só é palavra de Deus quando sai da boca de Deus. A palavra de Deus na boca do diabo é tripudiada. A palavra de Deus na boca do diabo é adulterada. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus.
que examinamos a fonte também, tá bom? Que examinamos o transporte também, o viabilizador, o condutor. Que Deus nos ajude para a glória do seu nome. Essa é a nossa fala, esse é o nosso pão diário. Seja abençoado em nome de Jesus. Deixe seu like, não esqueça de inscrever-se no canal e divulgue outras pessoas que amam ouvir partículas da palavra de Deus. Não prometo aqui um banquete, mas um pão diário, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.